Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Conforme nós prometemos, né, para o ex-aluno de laser puntura da Comercial Laser São Paulo, hoje eu vou estar apresentando para vocês um novo aparelho, o aparelho Therapy ACP. Todos vocês me conhecem, sabem da minha experiência com o uso do laser, o uso do LED, tanto na parte da prática na área da saúde, quanto na parte de laser puntura. Então, a gente vai estar aqui apresentando quais são as possibilidades dessa nova tecnologia que veio assim trazer para mim uma grande satisfação, e a gente agrega a parte da expertise clínica de cada um, junto com a nossa especialização em medicina tradicional chinesa. Bem, então vamos lá, vamos conhecer esse aparelho. O aparelho Therapy ACP, ele tem a possibilidade do contínuo. Então, tudo aquilo que vocês aprenderam comigo no contínuo, com laser puntura, ele também traz essa possibilidade. O aparelho, ele também apresenta as frequências. Então, a gente vai poder usar em laser puntura e fotoacupuntura. Qual é a diferença? Usar agulhas concomitantes, tá bem? E vamos falar também da terapia ILIB, que hoje ela está levando um nome de terapia vascular. Esse aparelho também apresenta essa possibilidade. Então, quando eu tenho um ACP, eu vou ter o aparelho no contínuo, eu vou fazer tudo aquilo que eu aprendi com laser puntura nas nossas aulas, na minha aula, na aula da Paula. Eu também vou agregar frequências, porque eu tenho o pulsado, então ele vai entrar na parte de laser puntura e fotoacupuntura, e dentro desse aparelho eu também tenho a terapia LIB, hoje chamada de terapia vascular. E vou depois, no final da aula, mostrar para vocês como é que é o mecanismo. É muito fácil programar esse aparelho. Eu tenho usado muito na minha prática clínica e estou muito feliz, muito contente com os resultados. Bom, nós temos o aparelho ACP. Ele tem Continuous Wave, essa marcação, e ele também tem o pulsado, o Plus. Como é que eu vou fazer com esse aparelho? O aparelho, ele tem uma potência de 100 miliwatts fixa. Então, nada muda no seu aparelho novo para o EC. Quando eu for fazer no contínuo, eu vou usar aurículo, vermelho, um joule, como todos vocês já aprenderam. Nos pontos sistêmicos infravermelho, eu vou sempre harmonizar, usar de 1 a 3 joules. No ponto de dor, ponto haste, de 4 a 9 joules. E o Plus, que também tem dentro desse aparelho ACP. Eu vou utilizar aurículo em Nogier. Eu vou utilizar as frequências A, B, C, D, E, F, G. Ele tem dentro do aparelho a escolha de Nogier. E também vou utilizar as frequências de Heininger, que é a frequência de cada meridiano. Então, olha só, para quem é da medicina tradicional chinesa, esse aparelho, ele apresenta a possibilidade de você usar o contínuo, tudo aquilo que nós aprendemos, também dentro da sua área de formação da saúde, o fisioterapeuta, o enfermeiro, o fono, ele vai poder usar dentro da sua área e agregar o pulsado, que é uma técnica muito conhecida do profissional da medicina tradicional chinesa. Então, aí no pulsado, eu tenho duas possibilidades. Nogier, auriculoterapia e também, em alguns pontos sistêmicos, vou poder usar Heininger. O que é Heininger? São as frequências de cada meridiano. Então, eu vou em cada meridiano e eu coloco essas frequências para utilizar nos acupontos que eu elegi para o tratamento. Agora, também você tem a terapia ILIB dentro desse aparelho, mas com uma diferença, uma personalização, que é
usar no vermelho, também no infravermelho, muitos estudos no vermelho, e mudou a possibilidade de entrega. Então, agora nós temos 5 minutos, 10 minutos, 15 ou 30 minutos. Então, aqui, vocês estão vendo na tela o aparelho ACP, um aparelho que foi elaborado para o acupunturista. Temos o contínuo, continuamos podendo usar, por exemplo, a aurícula chinesa com o contínuo, um jaule vermelho. Podemos acessar os nossos pontos harmonizando com o infravermelho de 1, 2 a 3 joules, ou nos pontos de dor, nós podemos usar 9 joules no infravermelho no ASH. Quando eu faço a seleção de Nogier, eu vou fazer a auriculoterapia francesa, que ela pode estar localizada na aurícula, e também eu tenho recursos no sistêmico. Além disso, quando eu seleciono Heininger, eu vou fazer a abordagem nos acupontos com a frequência de cada meridiano. Vamos entrar um pouquinho mais específico no assunto. Contínuo. Potência 100 miliwatts, aurículo vermelho 1 joule, pontos sistêmicos infravermelho, harmonizar 1, 2, 3 joules, ponto ASH 4, 6, 9 joules. Está tendo uma tendência de se usar mais 2 joules na harmonização e 6 joules na sedação, tá bem? Isso é uma novidade. E LIB, eu vou ter o vermelho e o infravermelho, não se esqueçam, muitos estudos no vermelho. Usar 5, 10, 15 ou 30 minutos. Destaquei aqui uma tendência agora de se usar mais 2 joules na harmonização e 6 joules na sedação, no ponto ASH, aliás. No pulsado, o que esse aparelho apresenta agora para vocês? Ele apresenta hertz. Então, a diferença são os hertz e a potência continua a 100 miliwatts. Dentro desses hertz, na aurículo, em Nogier, eu vou escolher as zonas. Zona A, B, C, D, E e F. E G também. Existe a possibilidade da L, tá bem? A L é uma frequência que está em desenvolvimento, mas o seu aparelho já tem essa frequência L. Como que eu uso? Quando eu selecionar essa terapia Nogier, eu vou para o vermelho e automaticamente ele dispara 2 joules. Então, ele já está programado nessa maneira, tá bem? Quando nós vamos para os pontos sistêmicos, aqueles pontos que nós elegemos para terapia. Então, eu fiz a eleição, por exemplo, de 10 acupontos. Nesses 10 acupontos, eu tenho vários meridianos. Aí eu vou usar Heininger. Como? Infravermelho, e quando eu gatilho o aparelho, ele já dispara 2 joules. Bem, então, ele está dentro dessa configuração, através de estudos de cada uma dessas práticas. E vocês vão ter que selecionar a frequência do meridiano. Então, pulmão vai ter uma nomenclatura, IG vai ter outra, e vocês vão ver aqui no decorrer da aula como é que nós vamos apresentar. Nogier. Eu seleciono o Nogier, eu tenho que selecionar a zona que eu quero trabalhar, se eu quero A, B, C, D, E, F ou G. Já faço uma seleção para o vermelho e automaticamente ele libera 2 joules. Então, olhem aqui quais são as zonas de Nogier. Alguns de vocês tiveram essa parte na formação como profissional da medicina tradicional chinesa. Vale relembrar, tá bem? Então, nós temos aqui as zonas correspondentes e também temos a questão de Nogier estar ligado mais à auriculomedicina. Então, a prática de Nogier, ela está dentro da formação da medicina tradicional chinesa, mas ela não entra
na relação dos 5 elementos, tá bem? Ela entra mais numa auriculomedicina. Então, o paciente vem com a queixa da medicina convencional, e dentro dessas áreas eu tenho uma correspondência para tratar. Geralmente se coloca a pesquisa dessas áreas com o aparelho da NKL e também o palpador, tá bem? Quando eu faço no GIE, eu tenho a correspondência da frequência para tratar uma patologia. Então, no caso AA, ela se relaciona a uma função anti-inflamatória. A B, ela tem uma função mais de nutrição das articulações. Então, se o paciente tem artrite, por exemplo, você pega essa frequência B e aplica na artrite. A C é uma frequência de relaxamento muscular. A D, ela está mais relacionada à lateralidade, seus pacientes com AVE. A E, ela está mais relacionada a pacientes com queixas de neuropatias diabéticas, oncológicas. Você aplica na região essa frequência. A F, ela está bem relacionada à questão metabólica, então os pacientes diabéticos, e também facilita a cicatrização. Eu tenho uma lesão, eu faço em volta dessa lesão a frequência F. E a G, ela é psíquica. Então, a G é uma frequência que, por exemplo, a gente usa em pontos extras e tangue. É um ponto que nós mexemos com a questão psíquica do paciente e usamos essa frequência no sistêmico. Então, entendam que no GIER ele tem as suas zonas e ele também corresponde, essas zonas, com a parte do corpo e também a parte mental. Tudo isso deve ser relido por vocês dentro do material de formação da medicina tradicional chinesa. Quando nós vamos para Heininger, ele vai ser uma orientação de usar no infravermelho. Quando você gatilha o aparelho, ele já está em 2 joules, mas eu preciso conhecer as frequências desse meridiano. Então, eu fiz a eleição, por exemplo, de 2 pontos no meu tratamento. IG4, P9. IG4, um ponto analgésico, alto poder analgésico da cintura para baixo. P9, um ponto muito relacionado à questão da imunidade do nosso paciente. E outras também, mas o principal é a imunidade. Então, eu fiz a seleção desses 2 pontos. Como é que eu faço isso na prática? Eu venho através de um raciocínio também de doenças, de energias de meio ambiente, energia de órgão e outras questões energéticas. Já adianto para vocês que a COVID-19 ela tem uma frequência. Então, toda doença ela tem uma frequência. E esse estudo que Heininger desenvolveu, ele veio tentar descobrir a resolução da prática com a frequência na cura do seu paciente. Vou apresentar para vocês como é que isso está no aparelho. Então, quando eu faço a seleção para usar Heininger, eu vou ter a opção de S1, S2, S3, S4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando termina no 9, ele entra no SA, SB, SC. Cada um desses corresponde a um meridiano. Então, S1 ao pulmão, S2, intestino grosso, S3, estômago, S4, baço, S5, coração, S6, ID, S7, bexiga, S8, rim, S9, pericárdio. Depois de S9, nós vamos para SA, e aí ele é triplo aquecedor, SB, vesícula biliar, SC, fígado. Cada um desses meridianos tem uma frequência em hertz. Então, quando eu seleciono Heininger, o aparelho é em 100 miliwatts, e aí eu vou selecionar o
a frequência do meridiano que eu quero trabalhar. Então, nessa abordagem aqui que está na imagem, por exemplo, eu quero o ponto IG4, eu vou pegar S2 e aplicar aqui. Seleciono o infra e ele já liga 2 joules. Quando eu venho no P9, a frequência vai ser S1, já está 2 joules, eu seleciono o infravermelho. Então, não é difícil o aparelho. Eu acho interessante vocês estarem colocando essas orientações no seu aparelho para depois isso ficar automático. Com o tempo, gente, tudo isso fica automático, né? E é um aparelho que tem todas as frequências em uma única saída, independente de energia. Eu consigo levar para qualquer lugar, eu tenho possibilidade do atendimento domiciliar e também eu tenho a possibilidade de apenas mexer em um mecanismo, tá bem? E o ILIB? O ILIB está diferente. O ILIB agora, ele vem em 5 minutos, que é muito indicado para pediatria, 10 minutos para doenças relacionadas à desintoxicação, performance, 15 minutos também entra nessa abordagem de desintoxicação e performance, 30 minutos ele entra na enfermidade, que é o nosso paciente. A gente recebe o paciente com enfermidade. Então, esse aplicativo, eu sugiro que vocês baixem. Eu vou mandar nos grupos dos nossos ex-alunos de laser puntura 2 links, um do Android e um do iPhone, onde vocês vão ter acesso a esses protocolos, tá bem? Então, a pediatria está selecionada de 2 a 5, quanto menor a idade, menos tempo. Nas questões preventivas, a gente usa de 10 a 15 minutos, tá bem? Terapia desintoxicante, performance e enfermidade, que é o que nós temos na clínica. Então, o paciente, ele vai precisar de 25 a 30 minutos, de preferência 30 minutos, tá bem? No aparelho ACP. Vou mostrar aqui para vocês um pouquinho o mecanismo desse aparelho. Então, olha só, no botão da esquerda, eu ligo o aparelho. No botão da direita, eu seleciono o que eu quero usar. Então, aí eu tenho a opção de gatilhar quando eu seleciono Nogier, N-O, Heininger, R-E, ou o contínuo. Então, eu estou com o aparelho, eu apertei o botão do lado esquerdo. Do lado direito é o que eu vou excursionar para a terapia que eu quero. Nogier, Heininger ou contínuo. Quando eu decidir qual é a terapia que eu quero, eu vou gatilhar embaixo. Tá? Então, esse é o primeiro processo. E no outro botão, aliás, no botão da esquerda, eu volto. Eu quero voltar lá para o Nogier. Eu volto nessa programação. Então, eu vou mostrar para vocês Nogier. Botão da esquerda, eu liguei. O botão da direita, eu selecionei. Selecionei Nogier, aí eu vou gatilhar. Quando eu gatilho, eu vou ver todas as zonas A, B, C, D, E, F, G e também a L. Escolhi a terapia, eu tenho que gatilhar de novo. Quando eu gatilho, eu já entrego. Para eu mudar o comprimento de onda, eu preciso dar uma pausa no gatilho embaixo. Aí eu mudo para vermelho ou infravermelho. Não é difícil, gente. É uma questão de usar o aparelho e entender esse mecanismo, tá bem? Sempre que eu quero voltar, eu uso o botão da esquerda, que o botão da esquerda ele é para ligar ou para voltar. Selecionar, aí eu venho todas essas possibilidades de zona, tá bem? E não se esqueçam, eu tenho que gatilhar longo para fazer a seleção do vermelho ou do infravermelho. Quando você mudar, já está o comprimento de onda que você quer, aí você gatilha para funcionar, tá bem? Então, esse é o mecanismo, você solta
e aí você gatilha de novo, e ele sempre vai estar a 2 joules. Então, a programação de energia nesse aparelho, ele é dentro. Você não vai selecionar joules. Você vai selecionar a terapia, a zona, o infra e o vermelho, e gatilhar que ele já está na energia entregue. Tá bem? E quando eu escolhi Heininger, liguei o aparelho no esquerdo, selecionei no direito, apareceu RE. Aí eu tenho que gatilhar de novo e selecionar. Eu vou ter que ir em busca do meridiano do acuponto que eu selecionei. Então, se eu selecionei, por exemplo, S1 vai ser pulmão, S2 intestino grosso, S3 estômago, você vai mudando no botão da direita até chegar no seu meridiano. E isso, conforme você vai usando na sua prática, ele fica automático. Não se preocupem, bem? Isso não é difícil. Em seguida, eu faço um gatilho longo, escolho quem? O comprimento de onda, tá bem? E aí eu ligo para ele estar fazendo a entrega desse fóton. Você não vai precisar escolher a energia, já está dentro do seu aparelho. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. Eu espero que vocês tenham entendido que é mais um recurso para otimizar o seu tratamento. É um recurso que facilita o seu atendimento e é um recurso que agrega e o seu paciente vai relatar que ele teve a melhora na queixa. Então, a gente sempre tem que ir em busca de outros recursos para fazer o quê? O melhor atendimento. E o investimento na tecnologia, ele sempre traz para você novas possibilidades de ganhos financeiros e de reconhecimento como profissional. Muito obrigada e espero ter ajudado vocês a conhecer o novo Therapy ACP.